Vamos resolver agora o exemplo 2 do módulo 2, tá? Então, vamos ler o exercício, né? 4 cargas elétricas de módulos iguais estão dispostas nos vértices de um quadrado de lado L, conforme mostra a figura abaixo. Então, é importante perceber que todos os lados aqui do quadrado valem L e que as cargas têm o mesmo módulo. Mostre que o campo elétrico no ponto médio de um lado do quadrado está na direção do lado, ou seja, no lado que eu escolher, apontando para a carga negativa e tem módulo dado por essa expressão, K, 8Q sobre L ao quadrado, abre parênteses, 1 menos raiz de 5 sobre 25. Bom, então eu já sei a resposta, eu tenho que mostrar que isso é verdadeiro, né? Vamos escolher qualquer lado do meu quadrado. Vou escolher esse ponto aqui. É nesse ponto que nós vamos representar todos os campos elétricos produzidos pelas cargas. Vou chamar essa aqui de carga 1, essa de 2, essa aqui de 3 e essa aqui de 4, né? Vamos analisar como é que se comporta o campo produzido pela carga 2 no ponto que eu estou analisando, que é a metade do quadrado, ou seja, isso aqui é L sobre 2, e o campo também produzido pela carga 2 nesse ponto. Desculpa, pela carga 3. Como a carga 2 é uma carga positiva, ela cria no ponto P um campo de afastamento em relação a ela. Então, esse campo aqui nós vamos chamar de E2, tudo bem? Como a carga 3 é uma carga negativa, ela cria num campo um campo de aproximação. Esse aqui é um campo convergente, né? Nunca se esqueçam que as linhas de campo apontam para fora da carga positiva e para dentro da carga negativa. Então, esse campo aqui é o campo que nós vamos chamar de E3, né? O que nós podemos perceber? Que tanto E3 como E2 têm a mesma direção e sentido. Então, a resultante desses dois campos é a soma do módulo deles, apontando na vertical para baixo. E eles têm mesmo módulo por quê? Porque a carga que origina E2 e E3 tem o mesmo valor e a distância da carga até o ponto onde eu estou calculando o campo é L sobre 2. Então, o que a gente pode fazer aqui? A gente vai calcular o módulo de E2. A gente sabe que o módulo de E2 é exatamente igual ao módulo de E3 e ele é dado por K. Módulo de Q que eu vou simbolizar só por Qzinho, dividido pela distância ao quadrado. Só que a distância das cargas até o ponto é a metade do lado do quadrado, L sobre 2. Ao quadrado, isso fica L ao quadrado sobre 4, né? Posso manter a expressão de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo. Isso dá 4Qzão, Qzinho sobre L ao quadrado, né? E eu vou encontrar uma resultante que eu vou chamar de R'. Quem que é R' aqui, né? É a resultante desses dois campos. Como eles têm a mesma direção e sentido, eu vou somar 4kq sobre L ao quadrado mais 4kq sobre L ao quadrado. O que eu tenho então? Eu tenho que o meu ER' vai ser igual a 8kq sobre L ao quadrado. Essa é uma resultante que nós encontramos, mas não é a resultante final ainda, é a resultante só dos campos E2 e E3. Então, a gente vai analisar agora os campos produzidos pela carga 1 e pela carga 4, né? A primeira coisa que eu tenho que observar na figura é que tanto a carga 1 quanto a carga 4, elas estão a essa distância aqui do ponto onde eu quero calcular o meu campo. Essa distância eu vou chamar de x e eu não sei quanto vale x, né? Mas eu sei que eu tenho um triângulo retângulo, porque esse ângulo é um ângulo de 90 graus, x é a hipotenusa, um lado do triângulo é L e o outro lado do triângulo L sobre 2. Então, eu vou calcular quem que é essa distância x usando o teorema de Pitágoras. X ao quadrado é igual a L ao quadrado mais quem? Mais L sobre 2 elevado ao quadrado. Ou seja, né? Quem que é essa distância x ao quadrado? X ao quadrado vai ser igual a L ao quadrado mais L sobre 2 ao quadrado. Isso aqui é L ao quadrado sobre 4, né? Tirando o MMC aqui, é 4, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, eu vou ter 4L ao quadrado mais L ao quadrado, ou seja, x ao quadrado, 4L ao quadrado mais L ao quadrado, isso aqui é 5L ao quadrado sobre 4. Essa é a distância elevada ao quadrado. Se eu precisar só da distância x, eu tiro a raiz
Isso fica L sobre 2 raiz de 5, porque raiz de L ao quadrado é L e raiz de 4 é 2. Então, se eu precisar da distância x, eu tenho também. Tudo bem? Agora, é muito importante perceber a simetria do problema, né? Essa distância que eu chamei de x é a mesma distância da carga 4 até o ponto onde eu quero calcular o campo. E vamos representar esses campos vetorialmente agora, né? Como a carga 1 é uma carga positiva, ela cria um campo convergente, de aproximação, naquele ponto. Esse aqui, então, vai ser o campo E1. Como a carga 4 é uma carga positiva, ela cria um campo divergente, um campo que afasta o ponto em relação a ela. Dessa forma que eu posso pensar. Então, aqui eu tenho o E4, né? O módulo de E1 e o módulo de E4 são iguais por quê? Porque as cargas que produzem são iguais e a distância até o ponto são iguais também. Então, eu vou calcular aqui o módulo de E1. A gente acabou de ver que é exatamente igual ao módulo de E4, né? E é dado por quem? Por K, módulo da carga que nós estamos chamando de Qzinho, sobre essa distância ao quadrado. Mas eu já sei quem é x ao quadrado, é 5L ao quadrado sobre 4. Então, tudo isso aqui dividido por 5L ao quadrado sobre 4. Eu posso manter a expressão de cima, KQ, e multiplicar pelo inverso da de baixo, da fração que está embaixo, 4 sobre 5L ao quadrado. Ou seja, módulo de E1, isso aqui é igual ao módulo de E4, né? Só vou escrever de uma forma um pouco melhor. Isso fica KQ sobre quem? 4 sobre 5L ao quadrado. Qual que é o problema agora, né? Tanto E1 quanto E4, eles não têm mesma direção e sentido. Então, eu não posso fazer como E2 e E3 que eu somei. E eu vou olhar a simetria desses dois campos, né? Olha que interessante, né? Quando eu penso, vou pegar uma parte daquela figura, né? Então, eu tenho lá o ponto onde eu estou analisando os campos. Eu tenho um vetor que nós chamamos de E4, de E1, né? E nessa mesma direção que estava na figura original, eu tenho o campo que eu chamava de E4. Olha que interessante, né? Se a gente observar E1 e E4, se eu pensar no plano cartesiano x e y aqui e projetar, né? Encontrar as componentes de E1, eu vou ter que E1x e nesse lado aqui eu vou ter aquilo que nós chamamos de E1y, né? Vou fazer a mesma coisa com o vetor aqui, que é o vetor E4, né? Então, eu vou ter uma componente ao longo do eixo x, que é E4x, e ao longo do eixo y, o E4y. Eu consigo perceber que E1x está apontando para a esquerda e E4x apontando para a direita. E eles têm mesmo módulo, só que são opostos. Então, E1x cancela com E4x. O que me sobra do E1 e do E4? Só as componentes verticais, as componentes que apontam para cima. Então, esses dois vetores E1 e E4, eles vão ter uma resultante aqui, na vertical para cima, que é a soma das componentes E1y e E4y. Poxa vida, mas como é que eu acho essas componentes, né? Se eu conseguisse saber quem é esse ângulo θ aqui, eu posso tentar usar cosseno de θ e fazer a projeção, né? Então, se eu soubesse quem é o ângulo θ, eu quero esse cateto. Deixa eu colocar aqui, né? Então, se eu soubesse quem é o ângulo θ, eu quero esse cateto nesse triângulo retângulo. Eu sei que essa componente é o E1, que eu sei o módulo. Eu quero descobrir quem que é o E1y. E a gente sabe o seguinte, cosseno de θ é o cateto adjacente, que na figura é um y sobre a hipotenusa, que é o próprio E1. E1 eu sei, se eu souber quem é cosseno de θ, eu respondo essa questão. Mas como é que eu vou descobrir o cosseno de θ? Eu vou olhar a mesma figura, só que não pensando em campos, como eu tinha aqui E1, E1y e E1x. Eu vou olhar a figura pensando em distâncias, né? Então, lá no meu triângulo, para aquele mesmo ângulo, eu tinha o lado L, eu tinha esse lado aqui, que era L sobre 2, e eu tinha a hipotenusa daquele triângulo que eu chamei de x, que é L sobre 2 raiz de 5, né? E eu quero esse ângulo θ. Então, se eu for pensar com um pouquinho de cuidado,
Quem que é cosseno de θ nessa nova figura? É o cateto adjacente, L sobre 2, sobre a hipotenusa, que é L raiz de 5 sobre 2. Posso manter a fração de cima e multiplicar pelo inverso da de baixo, né? Quando a gente faz isso, o L corta com L, o 2 corta com 2, a gente consegue descobrir que cosseno de θ é 1 sobre raiz de 5. E eu posso racionalizar o denominador, multiplicando por raiz de 5 em cima e por raiz de 5 embaixo, a gente acaba de descobrir que cosseno de θ é raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Ou seja, né, se eu quero encontrar a componente y do meu vetor, o E1 passa multiplicando, quem que é o E1y, né? O E1y é o E1 cosseno de θ. O E1 e o E4 nós já havíamos descoberto, e o cosseno de θ a gente acabou de descobrir. Então, quem que é essa componente é y, né? Isso vai ser E1, vou escrever 4kq sobre 5L ao quadrado, que multiplica cosseno de θ, que é raiz de 5 sobre 5. Tudo bem? Então, essa componente E1y, que é exatamente igual à componente E4y, isso aqui vai ser igual. Eu mantenho o numerador e 5L ao quadrado vezes 5 dá 25. Então, isso aqui vai ficar 4kq, raiz de 5, sobre 25L ao quadrado. Como na figura original, nós percebemos que as duas componentes y são iguais e apontam para cima, tem mesmo sentido, eu vou ter uma outra resultante entre esses componentes e eu vou somar. Se eu somar para encontrar aquilo que eu vou chamar de ER duas linhas, então eu vou ter 4kq raiz de 5 sobre 25L ao quadrado mais 4kq raiz de 5 sobre 25L ao quadrado, eu vou ter 8kq raiz de 5 sobre quem? Sobre 25L ao quadrado. Agora, a gente tem que observar e comparar, né? Lá no ponto P, que era o ponto original, nós temos então uma componente para baixo, que é o R', e R' que nós havíamos achado, é a soma do E3 com E2, e temos a componente ER duas linhas, que é a soma vetorial do E1 com o E4. Tudo bem? Então, eu vou projetar isso aqui numa outra folhinha para a gente terminar, né? Então, naquele ponto, nós tínhamos uma resultante que eu vou chamar de ER'. Nós encontramos esse ER' e ele deu 8kq sobre L ao quadrado. Então, assim, ó. Então, isso aqui é 8kq sobre L ao quadrado. E na vertical daquele ponto para cima, nós encontramos aqui a soma dessas duas componentes, que deu 8kq raiz de 5 sobre 25L ao quadrado. Então, na vertical para cima, nós encontramos o ER duas linhas, que era 8kq, né? Tudo isso aqui multiplicado por raiz de 5 sobre 25L ao quadrado. Então, raiz de 5 sobre 25L ao quadrado, né? Se a gente comparar, aqui eu tenho 8kq sobre L ao quadrado, 8kq sobre L ao quadrado, mas eu tenho aqui raiz de 5 dividido por 25. Raiz de 5 dividido por 25 é um número menor do que 1, né? Se eu colocar isso aqui em evidência, fica 8kq sobre L ao quadrado. Aqui eu tenho, né, porque eu tenho o termo comum, eu tenho aqui raiz de 5 sobre 25. Esse número é menor que 1, ou seja, esse vetor ER duas linhas é menor do que o vetor ER'. E como eles são vetores opostos, quem que é o campo resultante? Ele é a diferença do maior menos o menor. Então, ele vai ser 8kq sobre L ao quadrado menos 8kq sobre L ao quadrado, raiz de 5 sobre 25. Se eu colocar em evidência, o campo resultante vai ser igual a 8kq sobre L ao quadrado, tudo isso aqui multiplicado por 1 menos raiz de 5 sobre 25, apontando no sentido do maior, que é para baixo. Para baixo, se eu olhar na figura, é justamente no sentido da carga negativa, como o enunciado estava pedindo para a gente.